Olá! Começando mais uma live aqui pelo mundo do marketing. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento estratégico com uma pessoa feríssima, que é o Rodrigo Mota, que é uma pessoa que tem inspirado muito no segmento cristão. O Rodrigo é fantástico, eu tive a oportunidade de conhecê-los através de uma outra série de lives também. Aprendi muitíssimo com ele. Eu sou daquelas que compra, adquire todos os livros para ler e eu comprei dois dos livros do Rodrigo que me inspiraram, me ensinaram muita coisa sobre planejamento estratégico e eu sei que certamente hoje ele vai trazer um conteúdo muito especial para a gente. Planejamento estratégico que faz parte aí da nossa matriz central de trabalho, tanto na comunicação quanto na marketing. Então, ele vai trazer muito conhecimento bomba para você poder destrinchar mais, entender mais, elaborar muito mais o seu planejamento estratégico. Estou convidando ele aqui agora para entrar com a gente ao vivo. Rodrigão, bem-vindo! Estou aguardando aqui a entrada dele. E nesse tempinho vai compartilhando. Olá, Aê! Olá, olá, Rodrigão! olá, Que olá, bom estar com olá. você aqui, meu caro! Cara, quando essa coisa dessa live entra de vídeo aqui, a gente sempre tem que arrumar de novo, né? Todo o setup aqui. Com Prazerzaço estar com vocês certeza! aqui. E aí, meu amigo, boa Prazerzaço. tarde, bem-vindo ao mundo do marketing. Tava falando aqui com o pessoal um pouquinho que eu sou tua fanzoca mesmo. Sou daquelas que já li dois livros do Rodrigo e estou aguardando os próximos. Esse último ainda não consegui, mas vou comprar porque eu acho que assim é um conteúdo de ouro. Quando eu coloquei lá na postagem mesmo, gente, esse conteúdo é de ouro e é de ouro. Aproveita, separa aí teu caderninho, teu papel e caneta, porque hoje a gente vai dar dicas incríveis para o seu dia a dia, né, profissional. Eu acho que o planejamento estratégico é a base de tudo. Se você não tem um bom planejamento, fatalmente você vai encontrar uns resultados, vai se deparar com barreiras pelo teu caminho que vão atrapalhar muito, né, aquilo que você intenciona como objetivo, como resultado, como impacto, como transformação. E é por isso que eu falei, cara, o Rodrigo tem que estar com a gente. Não é isso, Rodrigo? Conta um pouquinho da tua história para a gente conhecer um pouquinho mais de você. Cara, é um privilégio. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite, porque é um privilégio entrar nessa turma aqui que participou essa semana, né? Ontem a Eli estava aí, eu sou super fã dela. Sou fã de vocês, do casal, do Bruno, Raquel, super sigo. A gente tem se encontrado aí na nossa jornada. E é de fato um privilégio, é uma alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do que eu tenho feito hoje no mercado cristão, né? Depois de quase 20 anos de carreira, passando por algumas das agências aí, das principais agências do Brasil como atendimento, que era completamente fora do escopo do que eu estou fazendo hoje. É legal poder discutir estratégia e é legal poder discutir estratégia a serviço da missão, que é o que a gente faz hoje, né? Então, É eu tô isso nessa aí. jornada aí, nesse tempão, passando do mercado secular para o mercado cristão, escrevendo conteúdo, escrevendo livro, fazendo live, dando aula, fazendo um monte de coisa por aí, para a gente tentar fazer esse nosso mercado crescer. Acho que esse é o objetivo de tudo que eu faço hoje. É verdade. Rodrigo, conta pra gente um pouquinho sobre o que você trouxe, né, de expertise, de experiência. Eu sei que certamente a gente às vezes é moldado no fogo, né, para a gente poder crescer e aprender muita coisa lá fora no mercado. Eu também vim do mercado secular e me posiciono hoje no segmento cristão, mas assim, tudo que Deus deu pra gente, né, de experiência, de conhecimento, de formação, hoje a gente aplica muito bem, né? E é como a gente falou lá na primeira live de segunda-feira. Não existe essa distinção, né? Tudo que a gente aplica lá, a gente modela no cristão também. E eu queria que você falasse um pouquinho o que você trouxe de lá, né? De experiência, né? Tudo que você trouxe de conhecimento, que você talvez tenha dado, né, uma revitalizada, uma roupagem nova e tenha aplicado hoje com sucesso, né, na ChurchCon. Depois eu quero que você conte um pouquinho sobre a ChurchCon,
pra gente Claro. também. Vocês estão me ouvindo bem? Tem gente falando que tá com eco, eu também estou me ouvindo de Gente, novo aqui. Eu não sei se ontem, tá. mas desde segunda-feira a gente está tendo esse retorno de áudio. E eu não sei se é o meu Eu- fone também, Tá mas eu tô. melhor, gente? Como é que tá o áudio agora? Eu já tirei o meu fone, já coloquei de novo para ver se melhora o áudio. Eu Continua com também. eco. Será que eu tiro o fone aqui? Esse feedback aí pra gente, sem fone, fica melhor? Como é que fica? Eu Eu te tô ouço sem bem. fone agora, tirei. E vocês estão me Ó, ouvindo agora? tá dizendo que o eco tá na sua voz, É, Rodrigo. Não sei. você me ouve agora ou não? E Tá me aí, ouvindo, gente? Raquel? Melhor ou pior? Tipo oculista, né? Tá vendo, tá Ah, tá ouvindo, tá melhor, tá ouvindo ou melhor, não tá tá melhor. vendo? Melhor ou pior? Tá trocando a lente, tá melhor ou tá pior? Tá, rolou. Melhorou, acho que melhorou, gente. Que Beleza, bom, que vamos bom. nessa. Eu parei de me ouvir Ó, aqui ao também, isso tá vivo tem ótimo. dessa, né, Rodrigo? Ao vivo tem dessa. Quem sabe faz ao vivo, como diria o É isso Faustão. aí. E aí, então vamos lá, Então, Rô, vamos continuar. cara, o que eu trouxe do mercado secular para o mercado cristão, eu acho que foi um olhar profissional, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade no nosso ambiente cristão. A gente acaba misturando muito a questão espiritual, a questão emocional no nosso dia, e a gente não consegue olhar com um objetivo prático para a missão. Né? O que eu tenho, acho que talvez o grande benefício que eu tenha aprendido no secular e tenha feito esse deparo no nosso ambiente hoje é ser pragmático. A missão é uma corrida contra o tempo, a missão é um comando que Deus nos deu, que quando a gente entra no ambiente de planejamento estratégico, a gente está falando de um jogo de palavras bélico, né? Claro que a gente não tem nada a ver com essa coisa das armas, mas a gente tem uma conquista de território, a gente tem uma conquista de vidas para buscar. E nessa tradução do mercado secular para o mercado cristão, né, para dentro das igrejas, o que eu tenho tentado aprender e trazer para dentro é essa visão mais pragmática. A missão é contra-relógio, a missão precisa de desempenho, a missão tem dados para observar, a missão tem vidas para conquistar, e as vidas não são números para a gente, elas são festas no céu. Né? Você estava falando É ontem sobre os verdade. dados na igreja, né? Então a gente precisa fazer mais festa no céu. E isso é prático, isso é. Cara, a gente precisa fazer boas ações, bons conteúdos, a gente precisa interagir melhor com quem não fala a nossa linguagem, com quem não está dentro da igreja. A gente precisa ser menos crentez em algum momento, a gente precisa ser É mais verdade. ativo, mais para fora dos muros. E isso é prático, isso é pragmático. E eu acho que esse é o grande aprendizado que eu tenho tentado fazer a ponte do que eu aprendi nas agências, principalmente nessa última passagem pela FCB aí no Rio. Eu morei no Rio quase 4 anos. Eu aprendi muito sobre marketing de relacionamento. Eu trabalhei com marketing de relacionamento muito tempo. E isso está falando sobre comando, sobre um pouco sobre psicologia, sobre transformar as pessoas talvez de mood, né? Que a gente fala muito, a gente está transformando o mood de pessoas no relacionamento, a gente está comandando as pessoas para ir de um ponto para o outro. E eu acho que a gente precisa trazer esse olhar um pouco mais profissional, um pouco mais pragmático para dentro do marketing cristão. Eu não sei se isso é bom, tem hora que eu fico muito pragmático também, e aí toma uns tapas de Bíblia de vez em quando, porque eu começo a falar muito técnico, e os pastores às vezes pegam um pouco no meu pé. Mas eu acho que esse é um benefício que a gente precisa olhar melhor para dentro da igreja com uma forma um pouco mais estratégica. É verdade, eu concordo com você. Rodrigo, me conta por que existe tanto. Eu não sei se a palavra correta é resistência, né? Talvez seja um pouco de desconhecimento, não sei. Não sei como eu posso conceituar isso. Mas por que as igrejas demoram tanto tempo a entenderem, né, o potencial de de um bom planejamento estratégico, né? De um planejamento estratégico bem feito? Raquel, é uma pergunta que é um cenário difícil. Eu acho que primeiro a gente lidou por muito tempo, por muitos anos, com uma separação da vida entre a vida secular e a vida sagrada, né?
entre a vida profana e a sagrada. Eu lembro que quando eu era pequeno, e provavelmente nós somos da mesma geração, a gente viveu isso na igreja com aquela coisa de vamos vestir a roupa de domingo para ir para a igreja. Isso é uma separação, por mais que ela seja simples, é uma separação entre a vida secular e a vida cristã. A gente não podia, eu tinha cabelo comprido na época e estou deixando o meu crescer de novo. Muitas vezes eu não podia entrar na igreja de boné, porque tinha que estar lá bem arrumado, não podia entrar de bermuda, tocava no louvor e não podia tocar de bermuda. Então, eu acho que começa aí a resposta. Eu acho que a gente olhava as estratégias, a gente olhava o marketing com esse olhar do profano. Tá no mundo, é uma coisa que mobiliza as cabeças para o lado mal. E eu acho que os pastores foram criando resistência. De outro lado, eu acho que os pastores, na maioria deles, não estão preparados para nos ouvir e para entrar nesse ambiente mais técnico, né? Então, os pastores não estão preparados, isso não é ruim. Na verdade, as faculdades teológicas não preparam esses caras para serem gestores. E uma igreja hoje é uma organização. Eu não acho que ela é uma empresa, é uma organização. E é uma organização que precisa funcionar. E os pastores, na maioria deles, a preparação deles é pastoral, é para cuidar de gente, é para ser emocional, é para ser espiritual. E o cara não está preparado para manejar uma organização que cresce. Hoje as igrejas crescem muito. E isso também acho que é parte desse problema do que as igrejas não olham. A outra coisa é que eu acho que tem uma resistência, tem uma rixa também. Tem alguns pastores que, quando você vai começar a falar sobre comunicação, o cara, não quero te ouvir. Tem uma resistência, tem um medo, talvez, em algum momento. Então, eu acho que está nesses três pilares aí a grande deficiência, a dificuldade da igreja trabalhar de uma forma mais profissional, trabalhar em alto desempenho, né? Não é aquela linguagem do coach, eu não gosto dessa linguagem de coach. Não, vamos empoderar as pessoas, empoderar os resultados. Não tem nada a ver com isso. Alto desempenho é você fazer mais, melhor, com menos custo. E as igrejas deveriam pensar assim. A partir do momento que a gente trabalha com quase custo zero e a gente sabe como funciona isso nas comunicações de igreja, faz com que tem, faz com que dá, deveria ser cada vez mais assim. Vamos pensar mais estratégico para a gente rentabilizar melhor os nossos investimentos e alcançar mais pessoas. E alcançar mais pessoas, quando a gente fala sobre isso, e quem está nos ouvindo que não é do segmento cristão, precisa entender que a gente não está falando sobre converter, a gente não quer que vocês transformem a sua vida na porrada, não. A gente quer oferecer um conteúdo legal que para a sua espiritualidade seja importante, para que você, no seu tempo de contemplação, possa reconhecer o Jesus que transformou as nossas vidas. E eu acho que é nesse lugar que as igrejas dão uma patinada. Eu acho que esse é o ponto que a gente deveria trabalhar um pouco melhor no nosso ambiente. Me conta então, Rodrigo, como é que se fez para quebrar esse comando? Né? Esse certo, talvez, desconhecimento, essa resistência. Porque, né, a gente sabe, eu sei, você sabe, a gente que é do segmento, né, a gente que atua, a questão é que se criou uma alusão, né, uma conotação ruim sobre o marketing relacionado a vendas. Marketing é muito mais do que isso. Hoje o marketing ele é pouco venda, né? Venda é um processo é um processo numa fase de consequência daquilo tudo que você criou na tua estratégia, né? Venda hoje, talvez a venda hoje seja uma das coisas menos, né, fundamentais se a gente pensar que a gente vive no tempo das comunidades, né, da interatividade, do engajamento, do propósito, né? Porque a venda ela é consequência, né, de uma conexão emocional, de um problema resolvido por uma marca. A gente está além, a gente passou por isso, né? Essa fase do marketing, sim, ela ficou lá atrás, né? A gente já está numa outra pegada, né, numa outra proposta de marketing. Mas como é que você fez para quebrar isso e conseguir, né, fazer isso de forma tão maestosa, né, lidando diretamente com os líderes, com os pastores, fazendo com que eles entendam, né, a real essencialidade é vital, né, para qualquer organização, inclusive as questões produzirem, pesquisarem, né, pensarem, terem uma visão, né, muito bem clara daquilo que elas querem, né? Raquel, eu acho que eu tô no caminho ainda, eu não acho que eu consegui. Eu acho que a gente tem muito mato para carpinar, né? Aqui no interior de São Paulo a gente fala o carpinar com R bem puxado, assim.
mas eu acho que uma das coisas que me ajudou bastante nesse processo de melhorar a interlocução, que eu acho que é aí que eu tô, nesse lugar, melhorei um pouco o caminho da chegada dos pastores, foi ter buscado estudar o que eles falam, foi ter buscado entender um pouco mais sobre teologia, foi ter buscado entender um pouco mais sobre eclesiologia, foi tentar conversar na mesma linguagem deles. Por mais que eu tenha um jeito de falar ainda que está muito dentro da agência, eu falo meio esculachado, o meu português não é o formal, e às vezes eu tenho um pouco de dificuldade com isso, com os pastores, mas eu acho que entender de igreja e entender da missão que a igreja está disposta a fazer é o que quebra qualquer preconceito, é o que quebra qualquer barreira. Quando eu consigo sentar numa mesa de reunião com o pastor, eu estou discutindo de igual para igual com ele. Eu posso não saber teologicamente com tanta profundidade quanto ele sabe, mas eu consigo captar a intenção do que está sendo colocado naquela conversa e consigo discutir no mesmo nível, consigo tentar buscar na Bíblia, por exemplo, e a gente falou isso lá na semana da InChurch, questões de planejamento. E você aí desmonta todo o argumento contra o sagrado. Se a gente for pegar, por exemplo, em Gênesis, a gente vê a criação como ela está descrita, como o PDCA. É o mais básico PDCA, né? Deus olha, cria, ele resolve um problema, depois ele avalia para ver se aquela criação era boa, descansa e volta para ação para melhorar aquela primeira criação, para incrementar, né? Não é nem melhorar porque a criação era perfeita, mas para incrementar aquele processo. Então esse é o primeiro dado de planejamento estratégico que você vê. E o mais louco é que está na essência do Deus que a gente crê. Tem até cronograma, né, Rô? Tem até cronograma. Tem cronograma, eram 7 dias para criar, é isso. Tem até cronograma. É isso, e aí você olha assim, cara, o que Deus nos mostrou pela primeira vez no texto sagrado? Cara, que ele era um cara criativo e de planejamento. E a gente não vai ser? Por que as igrejas até hoje, 2020, a gente continua discutindo e ensinando as igrejas a pensarem estrategicamente? É verdade. E é por isso que hoje as igrejas estão perdendo a conexão com o ambiente secular, o que é mais louco. Né? A gente, quando vai cumprimentar, oi, eu sou Rodrigo, eu sou da Igreja Batista do Morumbi. Eu primeiro preciso desmistificar tudo o que o cara vê na televisão, porque a igreja da televisão é terrível. A igreja da televisão não é a igreja que a gente segue, ou não é a igreja que a gente é. Né? A primeira coisa para entender é a igreja somos nós. Esse encontro aqui de duas telas está formando uma igreja. E essa conversa sobre planejamento estratégico, seja no mundo cristão ou no mundo secular, faz parte de um ajuntamento, de uma adoração, de um tempo de celebração ao Deus que nos deu esse dom para discutir isso. Então, quando a gente começa a ter que ficar muito pedindo desculpa, explicando por que a gente é crente, e a gente está virando, apesar de ser uma aparente maioria, né? Então, estamos crescendo, 30% no IBGE, a gente é uma minoria que vai daqui a pouco começar a ser perseguida. E quando começar a ser perseguida de fato, eu quero ver quem vai ser crente de fato, porque os crentes hoje estão buscando só bênção, né? A gente está trocando indulgência e isso não é cristianismo, né? Quando você vai para uma igreja para alcançar uma bênção por uma oração forte, por um manto, por uma cobertura espiritual, isso está errado. Jesus, lá em 2 Pedro, se eu não me engano, fala que o acesso é livre, o acesso é para qualquer um e que a salvação está disponível para todos nós, inclusive os que não declaram a fé clara em Jesus Cristo. E aí, como que vai ser dessa forma? Como que a gente vai discutir com uma sociedade que está secularizada? O discurso é esse que eu estou falando, não o discurso daquele do Xúria canta na baia e a rodação e etc. Não é esse discurso que encanta, não é esse discurso que dialoga. E eu acho que as igrejas precisam começar a pensar mais estratégica nesse tipo de contexto. Se a missão é para fora, é assim. Super concordo, Rô. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que eu, particularmente, vejo acontecendo em muitos, né, em muitas instituições, em muitas organizações, inclusive em igrejas. E a falta da visão? Porque muitos, né? E hoje quase que o profissional de marketing, de comunicação, ele precisa pegar na mão e fazer essa jornada de descoberta. Porque, assim, a maioria das igrejas pensa o resultado final é levar pessoas, né, ao encontro, a metanoia, a conversão, a salvação, né? Só que se fosse assim, todas as igrejas seriam o quê?
iguais, né? Então, cada igreja, né, tem um propósito muito específico, cada igreja tem um DNA, cada igreja tem, né, um objetivo, cada igreja tem uma missão, cada igreja tem uma visão. Só que, assim, a maioria das pessoas que eu já encontrei, né, ao longo do meu tempo, às vezes nem sabem qual é a visão, qual é a missão, né? Não sabe tangibilizar isso, não sabe enumerar, elencar os valores, né? E isso é muito complexo, porque sem isso a gente não consegue caminhar, né? Então, como é que é, né, esse papel da gente de condução, de descoberta, né, de pegar, né, os nossos líderes mesmo, né, e fazer com que eles descubram, né, questões que são básicas para todo depois, né, para a vida, para a história, para o legado, né, das pessoas, das instituições de uma forma geral. Como é que a gente faz isso? Na verdade, é deletando e começando de novo, né? Eu tenho feito um trabalho de mentoria com algumas igrejas que estão nesse processo. Algumas igrejas de 80 anos que nunca tinham olhado para o documento de fundação dela, por exemplo. E aí eu peguei o texto da visão desse exemplo que eu vou te falar, e lá estava, entre algumas das possibilidades, estava falando que eles eram uma igreja de essência transformadora. Eu acho que era essa palavra. Aí eu cheguei e falei, cara, beleza, me defina transformador, porque transformador para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, e eu tenho certeza que a prática do teu culto não tem nada de transformador. E aí, cara, os caras entraram numa crise bizarra, porque o cara voltou, né? O pastor voltou para lá e fez uma reunião com a equipe pastoral e eles não conseguiram definir o que era transformador. E nas definições que eles chegaram, eles viram que eles não eram transformadores. E aí, na volta da próxima encontro, eu falei, cara, tá vendo como é importante isso? Então, quando a gente começa nesse ambiente cristão a falar sobre isso, é deletar e começar de novo, é revisitar a essência, é revisitar o porquê que aquela igreja existe. E aí você faz a reconstrução da missão, da missão, da visão, dos valores, das crenças, de tudo mais, do tom de voz e da marca, a partir de uma reconstrução. E provavelmente isso tem que acontecer em quase todas as igrejas hoje. Porque ninguém valoriza isso, né? É um documento de papel que fica engavetado na mesa da secretária. Pouco se fala, pouco se exercita. E muito menos se entrega no dia a dia o que está definido na missão e na visão das igrejas. Os pastores não conectam o quanto isso é importante, né? E aí é engraçado, porque hoje a gente vê um monte de igreja que acolhe, um monte de igreja que ama, um monte de igreja que está nesse lugar do campo do amor. E aí você vê, cara, que a comunicação do cara não responde sem pergunta, você vê que a comunicação do cara é terrível no acolhimento, você vê que você chega lá na igreja, o cara não é nada daquilo que ele colocou no banner, você vai lá, você não é acolhido, ninguém te abraça, ninguém te reconhece. E aí? Falar que a gente é o povo do amor é muito fácil, tá na Bíblia. É verdade. Mas você exercitar isso, que é o que a missão nos obriga, é muito difícil. E deveria ser o ponto de partida para qualquer igreja. E eu acho que o outro problema, e aí vou perder seguidores aqui agora, é que as igrejas viraram cabide de emprego, né, cara? Então não tem estratégia. A gente cria porque a gente precisa nos manter aqui na profissão pastoral. E a gente vê nos dados, acho que foi o IBGE, se não me engano, soltou que tem 14 mil CNPJs de igreja por ano. Isso, até isso o ano mesmo. passado. Cara, é bizarro. Precisa de tanta igreja assim? As igrejas estão fazendo tanta diferença para serem, acho que 74 mil, se eu não me engano, até o último ano no Brasil. Elas estão fazendo diferença na nossa vida como sociedade? Estamos transformando, estamos sendo mordomos desse lugar que foi nos dado para co-criar com Deus aqui. Se a gente tivesse de fato fazendo uma grande diferença no mundo, ou pelo menos aqui no Brasil, talvez a gente tivesse cenas éticas muito melhores, a gente tivesse um acolhimento ao diferente muito melhor. E eu acho que tá aí, tá nesse lugar, assim, a gente precisa se reinventar como crente, e não só as igrejas, acho que todo mundo. E aí a gente vai ter que buscar lá em Jesus, lá em Deus, o nosso posicionamento para traduzir em grandes missões e que elas possam até ser iguais no final das contas. Eu acho que a gente poderia ter missões iguais como o reino, como igreja de Deus, a gente ter toda uma igreja que Unidade, né? acolhe. Poderia ter.
Eu acho que, inclusive, isso é Uhum. um problema quando a gente está falando no nosso segmento, como que as igrejas definem sua missão? E aí a gente começa a segmentar demais, para quem está fora é um ruído, né? É um problema. Porque as pessoas não entendem, eu vou na igreja batista, o batista se veste como? Eu preciso ir de saia grande, cabelo grande e com a Bíblia debaixo do braço? Não, mas aí eu vou lá na Dunamis, é a galera da tatuagem. Eles são crentes? Então, quando a gente se difere demais, também é um problema do ponto de vista de imagem, de mensagem. Então, acho que a gente precisa se reinventar. Assim, a minha resposta é: todo mundo que chega aqui, você está disponível para se reinventar, para a gente achar de fato qual que é a sua missão nesse lugar que você botou um tijolo aí que você chama de igreja. Se o cara estiver disponível, ele entra aqui e a gente vai caminhar junto até chegar no que de fato faz ele ser verdadeiro. Acho que esse é o grande lance. Assim. As nossas igrejas têm um problema para, de fato, não ter uma camada muito estética. A gente precisa ser um pouco mais raw, né? Um pouco mais cru, um Uhum. pouco mais arquivo sem muito tratamento, para que as pessoas vejam de fato o que é essa transformação de vida que a gente fala, que às vezes a gente nem consegue transparecer, né? Rô, além de uma questão que eu acho que é essa que a gente colocou, a própria falta de visão, eu acho que as igrejas ainda não encontraram, poucas, né? A gente tem algumas referências muito fortes nisso, mas eu acho que a gente ainda não encontrou ainda a conexão ideal entre gerações. Eu acho que a gente não encontrou ainda o lugar ideal para que todas as gerações, né, estejam contempladas, dialogando de forma efetiva, né? Eu sinto, aqui na minha igreja eu sinto muito isso, né? Porque as ações são muito conectadas, mas parece que a gente tem uma igreja para criança, uma igreja para jovem, uma igreja para adulto, uma igreja, sei lá, por exemplo, para adultos solteiros, outra igreja. Então, eu acho que isso é um fator que atrapalha, né? Porque a gente ainda não entendeu, né, essa revolução, que não é recente, né? Mas ainda não vejo algo muito claro nesse sentido, de como a igreja, né, as organizações, as instituições conseguem, porque nas nossas igrejas a gente tem um público-alvo muito diversificado, né? Muito diversificado. Quando a gente vai criar, por exemplo, a persona, né, a gente precisa criar várias personas, uma para cada público, né? E é Dá até muito aflição, né? difícil trabalhar de uma forma convergente, integrada, isso tudo, né? E eu sinto essa deficiência também. Não sei se você pode falar um pouquinho mais, até das suas experiências sobre essa questão. Eu acho que essa diluição da linguagem ela é inevitável. E até é uma coisa que as igrejas demoraram para fazer, porque você precisa começar a se adaptar à linguagem das audiências. Se você põe a audiência para se adaptar à sua linguagem, você não vai conseguir criar empatia de alguma forma. O que eu acho que é o grande desafio das igrejas é criar um pilar único de conteúdo. Esse conteúdo ele pode ter vários formatos, várias linguagens, várias gírias, qualquer coisa que você imaginar para se adaptar àquele contexto do seu público. Mas você precisa ter uma plataforma de ensino, de cuidado, de discipulado que é clara e que ela vale para todas as audiências, independente de você ter que fazer adaptações, né? Eu trabalhei muito tempo com a Microsoft e a gente tinha aquele processo global de que vem a peça da Rena, do Natal, e a gente tinha que adaptar Aham. aqui no Brasil, né? Você tinha que tirar um pouco Regionalizar, né? você tinha que tirar um pouco da neve para poder rodar aqui e falar dos softwares da Microsoft. E eu acho que é isso que a igreja precisa começar a fazer de forma mais intencional. O que a gente quer dessa igreja? Ó, eu quero que essa igreja tenha uma profundidade bíblica. Legal. Como que a gente ensina a Bíblia para as crianças? E vamos para o YouTube Kids. Né? Vamos criar no formato que as crianças estão acostumadas. Como os adolescentes vão entender de Bíblia? Cara, na prática, provavelmente. Essa galera não quer saber de discurso. Vamos botar os caras na missão e vão fazer eles viverem os ensinamentos ali na prática. O jovem que está indo para a faculdade, ele está, cara, com a cabeça aberta desse tamanho. Você vai botar um pastor coxinha para discutir a vida e o sexo dos anjos com esse cara? Não, não dá. Como que a gente adapta para essa galera?
o cara que está no mercado de trabalho, que não vê mais conexão entre o púlpito da igreja e aquela vida louca que ele está ganhando dinheiro, que ele tá se estabelecendo. Como que a gente adapta a igreja para esse cara? E eu acho que é nesse lugar, assim, é definir claramente. Aí volta lá na missão, na visão, nos valores, né? Definimos o que somos, legal. Agora, como que a gente entrega esse propósito em diversas possibilidades? E esse é um convite para todo pastor trabalhar com a equipe de comunicação, porque ele é o cara que gera o conteúdo. Ele é o cara que nos ajuda a pensar o conteúdo. E sinto muito, a sua profissão piorou muito depois da pandemia. Você virou um cara da comunicação, um produtor de conteúdo, um apresentador e vai Tudo ao trabalhar com a mesmo gente. tempo. De domingo a domingo, atendendo as pessoas É, e aqui escrevendo rapaz, pra eu vou gente te como dizer que pauta. a gente aqui ficou. Eu até fiquei brincando que a nossa escala era 24/7, porque a gente também não teve esse tempo, né? Não, não E sei. o que aconteceu aqui pra gente também, e o que tem acontecido aqui, nesse aspecto da gente falar, né, com os diversos atores aqui, né, da nossa igreja, é que a gente tem tentado, mas eu acho que a gente ainda não encontrou também, né, o projeto, a forma ideal. A gente tem tentado alcançar e hibridizar, e deixar híbrido, porra, nos nossos mixes. Por quê? Porque tem públicos que a gente entende que a galera é nativa digital, então, né, a gente vai por esse campo. Mas a gente ainda tem, né, uma massa grande, né, um público grande de pessoas que não entrou ainda tanto, né, nesse mundo, nesse universo digital, né, que é o pessoal da melhor idade, como a gente chama aqui. Então a gente tenta criar esse, esse elo, se eu posso dizer assim, tentando criar especificidades, características para cada público. Tem muita coisa que a gente vai manter no offline, né? Muita coisa, né? E tem coisa que a gente só pode deixar no online, porque não faz mais sentido, né? A nossa questão hoje aqui é muito pensar no amanhã, né? A gente está sempre muito preocupado como vai ser o dia de amanhã, né? Porque é muito complicado. A gente sabe que a nossa membresia, ela vai se renovar, né? Como em toda organização, como toda igreja, os nossos públicos vão se renovando. Só que a gente ainda não se preparou para esse amanhã. Não sei se eu estou sendo muito clara, né? E eu vejo que muitas Nossa, tá. igrejas foram desafiadas assim a viver tanto que até na série de lives que a gente fez, eu falei, cara, 3 anos em 3 meses, né? Então a gente está muito preocupado a gente foi chacoalhado, sacudido, ó. Vocês estão ainda muito lentos nesse processo todo. A gente precisa avançar. A gente foi chacoalhado nessa quarentena, avançar. E eu vejo que também é o perfil de muitas igrejas. E também sinto, Rodrigo, que é uma dor de igrejas pequenas, porque elas não têm essa infraestrutura para entrar, né, com força nessa era que já há muito tempo é digital. E só que assim, ao mesmo tempo, a gente precisa equilibrar, equalizar as coisas. Porque talvez, né, foi até algo que a Elis falou ontem, muita igreja no interior, ela não está no Instagram, né? Ela está no Facebook, ela está no WhatsApp, né? Ela está usando outros recursos, né? Eu passei quase 7 anos da minha vida trabalhando exclusivamente com missões. Trabalhei na Junta de Missões Mundiais, depois trabalhei na Junta de Missões Nacionais, e eu tive a oportunidade de ver a realidade do mundo. E a realidade do mundo, muitas vezes, não é o ambiente digital, né? O relacionamento pessoal, é o evangelismo de contato, é você, né, gerar o teu evangelismo, enfim, a tua dinâmica ali, né, de trabalho, é no contato, nas visitas, não é num telefone, não é num computador, não é numa Smart TV, entende? Então, assim, eu ainda sinto um pouco disso. A gente aqui, pensando no nosso amanhã, né, e a dor de algumas igrejas menores que
talvez erroneamente ou não, estejam se forçando a entrar nesse ambiente digital que às vezes não é, né, para ela, não é o que vai dar resultado, né, para Nem ela. precisa ser, né? Nem precisa ser, que é um verbo importante para você usar nesse pensamento. E é engraçado que você entrou no tema do último e-book e nesse livro novo que eu estou lançando, eu estou Eu falando sobre quero, hein, isso, né? Rodrigo? Eu vou comprar. Vai sair Depois agora. você tem que, dedicar para mim. Vamos. Em agosto eu te mando, que é quando ele sai de fato, a gente pré-lançou. Mas Show. eu tô nesse lugar que você tá falando, assim, eu trabalho há 20 anos com internet e mais específico há 20 anos com telefone. Quando todo mundo tava naquelas filas da BCP, eu já fazia conteúdo para telefone. E eu tenho certeza, eu tenho convicção de que as igrejas não podem entrar nessa pilha digital. Porque Deus nos chama e nos comanda para nos ajuntarmos, né? Essa é a graça de ser igreja, é um ajuntamento. Por mais que a gente consiga, eu aqui em São Paulo, você no Rio, a gente consiga se falar, a gente consiga encurtar as distâncias, o fim do evangelho é discipulado, é caminhada, é transformação de vida. E as telas não conseguem mediar esse tipo de relação. Por mais que a gente use elas na missão global, por exemplo, para encurtar e você ter contato com os missionários. Então, o que eu acho é que as igrejas grandes e as que têm mais recursos, talvez sim, elas tenham que se digitalizar e se digitalizar de forma muito profissional para que elas consigam espalhar conteúdo suficiente para ajudar as pequenas a abraçarem as pessoas que estão em regiões que estão fora. Eu tenho convicção assim muito forte no meu coração e apanho muito quando eu falo isso. Eu acho que não existe igreja online, não pode existir igreja online. A gente pode ter campos, a gente pode ter ações digitais que são ações de phishing. Eu estou indo lá para captar, eu estou indo lá para fazer parte de uma jornada de vida on demand, eu estou indo lá para suprir uma necessidade, mas eu não posso continuar lá o tempo inteiro. Eu tenho que sempre trazer essas pessoas de volta para o ajuntamento. Senão não faz sentido ter igreja, Eu senão não faz super sentido. concordo. Senão a gente rasga a Bíblia, inclusive, porque Atos fala que o ajuntamento nas casas era a questão da igreja, era assim que eles se fortaleciam como comunidade. Se a gente não primar por isso, e a gente da comunicação anda fazendo muita besteira nesse aspecto. Eu Uhum. vejo muita gente falando aí sobre comunicação, as pessoas que me seguem, não, só estou preocupado com tecnologia, com ferramenta. Cara, vai estudar a Bíblia, bicho. Vai estudar um pouco do que Jesus fez, do que Jesus quer fazer, qual que é a missão que ele nos demandou. A missão é transformar a vida, é abraçar a gente, é transformar o nosso entorno, é cuidar do planeta, é cuidar do verde, é cuidar do diferente, é amar as pessoas. O digital não faz isso. E tem Não faz. uma psicóloga que é muito legal, ela chama Sherry Turkle e eu recomendo que vocês busquem no Google para ouvir o TED dela. Ela fala que a gente perdeu o controle sobre a tecnologia. A tecnologia está virando um deus nas nossas vidas. E quando a gente coloca a tecnologia no lugar de Deus, a gente está adorando o negócio, é que nem o dinheiro que a gente tanto demoniza, o Deus, né, o Baal, tal. Não, a tecnologia está no mesmo lugar. E é pior, a tecnologia tem uma brincadeira sutil que a gente às vezes não percebe, mas ela emula os atributos de Deus que estão descritos lá no Salmo 139. Não sei se vocês já Uhum. pararam para pensar. Davi fala lá que Deus é onipresente, onisciente, onipotente e que ele nos ama de forma imensurável. A tecnologia faz a mesma coisa. Ela nos empodera, né? Porque ela é uma extensão do nosso corpo, somos todos ciborgues, né? Robocops e empoderados pela tecnologia. Ela está presente com a gente o tempo inteiro, porque o telefone vai com a gente para qualquer lugar, está no A bolso e gente ela já nos dá. acorda com o telefone tocando. Eu li Ela um, nos. eu tenho um livro meu, nossa, muito tempo atrás, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, que eu não vou lembrar agora o nome dela porque tem muitos anos que eu li, mas ela fala um pouquinho disso, que os aparelhos já fazem parte, né, do nosso organismo. A gente não consegue se desconectar deles, né? A primeira E é o, visão da nossa manhã é o telefone tocando. e é o lance do amor, né? Quando a gente tenta fazer esse paralelo, o Salmo 139 do amor de Deus com a tecnologia, tá no campo da dependência, que é um tipo de amor, né? É um tipo
eu não sei exatamente, agora falhou a cabeça aqui, mas é um tipo de amor, a dependência é um tipo de amor, é uma codependência, alguma coisa do tipo. Então a tecnologia está nos roubando essa atenção que Deus nos pede. Se a gente ficar acelerando demais esse processo, e não estou falando que a gente não tem que estar lá, presta muita atenção quem está Aham. nos ouvindo. A missão é digital, o campo missionário digital é o maior campo missionário do mundo e a gente tem que estar lá. Mas a gente não pode achar que ele é o fim das coisas, ele é parte do processo. É isso O aí. fim Ele o fim é no coexiste, abraço. né? É isso aí. Sabe o que E você as estava igrejas falando pequenas, agora? Sabe do que eu lembrei? Eu lembrei muito agora quando você estava falando, né? E eu acho que esse é o barato da gente pensar a tecnologia, né? Deus é o criador, nós somos a criatura, né? E lá em Gênesis, Deus fala o seguinte, que a gente tem o domínio sobre todas as coisas, né? Então as coisas não podem exercer o efeito contrário, as coisas não podem nos dominar, mas nós dominamos sobre todas as coisas, né? Então depende muito mais de como usamos, né? Os recursos que a gente mesmo cria, né? Porque eu não tenho dúvida, a gente acredita num Deus onipotente mesmo, onisciente e onipresente. Então a gente sabe que Deus nos deu inteligência para que essas coisas fossem criadas e geradas, né? Mas eu acho que o pulo do gato está em vermos como dominamos todas essas coisas, né? Não, é isso. e aí a gente entra num outro discurso que a gente ouve tanto, fugindo só um pouquinho aqui rapidamente do que a gente está falando, do aumento da pornografia, por exemplo, né? São os devices, né? Os players sendo nós somos sendo escravizados, né? Nós sendo, sei lá, né? A gente está virando escravo, né? E não dominador daquilo que a gente produz. E o louco é que nesse campo da pornografia, que é provavelmente a maior sponsor da tecnologia mundial, né? Quando eu trabalhava com vídeo lá, antes do YouTube, eu já era gerente de projetos de vídeo digital e tal. Era no ambiente da pornografia que se contratava os melhores programadores, porque esses caras têm muita tecnologia, muito E é desenvolvimento. onde está o dinheiro, né? Onde está o E é retorno, onde está o onde está o dinheiro. lucro. Mas é louco porque a gente vê o gap da igreja, cara. Por que a igreja não assumiu esse campo da inovação? Por que a igreja não, Não, não e formou tem gente para ir coisas, para a tem missão? coisas. Isso, e são mitos, você não, são tabus, você não pode falar sobre isso. Mas um monte de É. gente está aí viciada nisso e a gente não pode tocar nesse assunto. A E a gente não gente não pode, tem por exemplo, criar contra-conteúdo. campanhas, sabe, muito assertivas, muito direcionadas para isso, porque eu não posso falar sobre isso. Eu não posso falar sobre sexo, que é um tabu, eu não posso falar sobre coisas que esse é o nosso papel de comunicar, como usando a prestação de serviço, que também faz parte da nossa Né? essência, E olha né? que legal, eu tenho um livro de marketing de conteúdo, agora eu não estou com ele fácil aqui, mas depois eu passo a referência para vocês. Ele cita vários cases de conteúdos legais, de ações legais feitos no mundo. E um dos cases que ele usa, se eu não me engano, é da Life Church, em Los Angeles. A igreja, por meio de dados, conseguiu descobrir que usuários de pornografia estavam com tendência maior a suicídio. E eles foram lá e compraram todos os palavrões possíveis nas Olha buscas. isso, Porque fantástico. palavrão não tem bid, não tem É, disputa. Eles foram lá, compraram entendeu? baratinho e entregaram uma landing page para as pessoas que estavam pedindo ajuda. Ó, você Olha precisa de isso, ajuda? Vamos entende? falar. Como que a gente precisa ser estratégico? Fantástico, fantástico. Esse é o E nosso não teve esse papel. medinho, né? Essa coisinha, eu não posso falar palavrão. Cara, se você tá Entendeu? na Mas missão, assim, a vai lá. gente é extremamente tolhido, né, nesses aspectos, nesses assuntos que são tabus dentro da igreja, quando na verdade a gente precisa assumir cada esfera social, né? A gente precisa se posicionar analiticamente sobre as coisas, sabe? Isso. Inclusive na política, sabe? No meio social, na educação, em cada uma das esferas. A gente precisa assumir o nosso espaço, sabe? Porque assim, se a gente não assume, alguém vai assumir. E tem que assumir o espaço com a linguagem de Jesus, né? Amorosa, eticamente correta, que é outro perigo. A gente tem uma empáfia, né? A gente acha que somos os conquistadores do mundo. Não, a gente interage nesse mundo e abençoa as pessoas.
E para isso você precisa ter uma linguagem minimamente amorosa, extremamente ética, para que o marketing 4.0 funcione, né? Aquele marketing que a pessoa te dá um tempinho, te dá fala aqui que eu quero te ouvir, e eu vou te conhecer um pouco mais, para validar se você é isso mesmo que você está falando, para que depois a gente caminhe junto e lá na frente a gente cocrie. O crente precisa pensar que é assim que funciona a brincadeira. Para a missão, para as pessoas se converterem, por exemplo, você vai ter que mostrar que a tua vida é uma vida legal. Do jeito que você acredita, do jeito que você pensa, do jeito que você age, com as coisas que você precisa abrir mão de fazer porque elas não estão no campo do sagrado. E tá tudo bem. E esse é o melhor marketing que a gente deveria fazer, é né? verdade. O marketing da falação é horrível para o crente. É o da vida, do exemplo de vida. Porque, assim, isso que você está falando é uma conexão que transcende, né? Antigamente, as pessoas eram muito levadas, né? Pelo preço, pelo acesso, pela conveniência, diversos aspectos, né? Só que hoje, né, na era que estamos vivendo mesmo, nessa questão que você está falando, as pessoas elas se conectam pelo exemplo, né? Pela afinidade. As pessoas precisam de aceitação, de reconhecimento. Né? Então, assim, as pessoas... Não existe mais aquela coisa de que você vende um produto, né? Você vende uma promessa e entrega outra. Não tem mais isso nesse Não dá. tempo. As Tem pessoas aquela têm palavrinha... Desculpa, tem a palavrinha relevância, né? Que é o que eu tenho para falar com o que eu quero ouvir. Aí tem aquela intersecção ali no meio, que é a relevância. É onde a atenção da pessoa tá. É assim que funciona o jogo. Fala, fala, E as fala, e o pessoas, cara hoje não quer você vê aí ouvir. quantos casos recentes de pessoas que deixaram de consumir produtos porque eram testados em animais. Então, assim, as pessoas, né, os consumidores, eles estão muito mais atentos, né, a tua promessa, o teu propósito, até do que o teu produto, porque indifere para mim se eu vou usar uma bota maravilhosa, confortável, estilosa. Para mim, indifere isso, né? Independente da qualidade do teu produto, se eu sei que aquilo ali foi feito daquela forma, com trabalho escravo, por exemplo, eu já não quero mais. Então, assim, não adianta, né? Não adianta você ter um ótimo produto, uma ótima experiência, né, de venda, de atendimento, se você não tem um propósito bem definido e se você não mostra para as pessoas que nós somos assim uma empresa legal, né, que aposta, que preserva, que pensa em sustentabilidade, que pensa em todas essas questões assim que hoje são pautas sociais, entendeu? As pessoas estão muito mais conectadas pelo propósito do que o próprio produto. Quer ver um exemplo polêmico? Vou te dar um exemplo aqui. De novo, os seguidores vão embora, mas exatamente do que você está falando é a música gospel hoje. É a música que boa parte dos músicos que estão envolvidos nesse ambiente não deram certo no secular ou não conseguiram formar carreira no secular e escolheram o gospel para poder fazer a carreira e não necessariamente a missão. E aí as pessoas olham aquele ambiente e fazem todas essas perguntas que você falou. Será que esse cara está cantando por missão ou será que ele está cantando por profissão? Será que ele está cantando porque ele acredita no que ele está falando ou foi uma alternativa de vida que ele levou? Então, eu acho que esse é o caminho. Assim, a gente precisa em tudo, e as igrejas, a gente pessoalmente, as marcas, e somos marcas, né, que estamos sendo observadas. O ato de evangelismo é um ato de marketing, de relacionamento, de transação, porque eu estou vendendo uma ideia para você comprar. Então a gente está o tempo inteiro sendo checado, a gente está o tempo inteiro sendo observado e as pessoas não são mais bobinhas, né? O consumidor não é mais bobinho. A gente tem muita informação, a gente tem um choque, sei lá, de milhões de informações por dia. Então não dá para você vender qualquer coisa, não dá para você fazer qualquer coisa. E eu acho que esse é o convite para as igrejas. Fazer qualquer coisa já não dá mais. Inventar Não o sermão de sustenta, domingo. né? Não sustenta. Inventar o sermão de domingo no sábado à noite, como a gente sempre falou, não, estou esperando ouvir a voz de Deus aqui, eu vou trazer o sermão. Eu não montei o setlist porque eu estou esperando Deus falar. E aí vai lá no domingo para tocar o play com meia hora de ensaio antes, aquele louvor terrível. Você perdeu a atenção das pessoas.
Você perdeu a chance de levar a palavra de Deus bem pensada, bem planejada, com conteúdo mais, talvez, atrativo, mais interativo, uma música bem feita. A gente sabe que a música cristã é sensacional, né? Minha casa viveu isso. Minha mãe cantava no Conjunto Som Maior quando eu era pequeno, até ela falecer. E a gente vivia no ônibus, a gente junto com o Milad, com o João Alexandre, esses caras do Vencedores, essa turma construiu esse mercado gospel que hoje está aí. E essa turma vivia pela missão, vivia com a mochila debaixo do braço e trabalhava de dia durante a semana para ir no final de semana tocar pela missão. E se dedicava naquilo, vivia aquilo, transpirava aquilo, e a partir dessa vivência, dessa vida mostrada, conseguia transformar vidas. E eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho, a gente precisa voltar no back to the 80s, back to the 90s, desconectar um pouquinho e Verdade. tentar ter mais essência. Eu acho que pra gente crente, né, a gente precisa ter mais essência e menos cosmético, menos palavras difíceis, menos varões, menos essa coisa que nos descola do senso comum. Somos gente como todo mundo, temos defeitos, pecamos, somos terríveis como todo mundo. O que nos difere é que a gente encontrou a diferença que nos faz recomeçar todos os dias, que está lá na cruz. Né? A diferença que faz nos começar é aquela cruz vazia, né? Não está na cruz, a cruz vazia. E eu acho que é isso que nos difere. Se as pessoas querem comprar essa ideia, então vamos junto, vamos aprender a ser ruim e melhor todos os dias. Eu acho que esse é o que a gente precisa ser, menos cosmético, mais verdadeiro, mais gente, mais igreja com porta aberta, mais igreja sem muro, mais igreja focado na dor do que está acontecendo fora, né? A gente se isola. Vi muita igreja, não, a pandemia tá aí, mas a gente está aberto. A gente voltou com os cultos. Cara, é uma loucura. Eu sou filho de médico, meu pai está no hospital, a amiga dela, a amiga dele, a colega de trabalho, da frente, da mesa, faleceu. Como a gente vai voltar? Os números estão crescendo. Então a gente precisa começar a ser um pouco mais humano, eu acho, nessas coisas, no nosso discurso. E eu acho que aí a gente vai começar a ter mais relevância, a gente vai ter mais atenção das pessoas. Eu acho que a gente vai começar a ser mais assertivo na missão. Rodrigo, fala pra gente assim, de forma bem assim, didática e rapidinha mesmo. Quando você pensa em montar um planejamento estratégico, quais são as etapas, né? O que a gente precisa pensar ali para estruturar um bom planejamento estratégico? Eu acho que a gente tem que passar no beabá, né? E aí nas igrejas a gente tem que fazer um beabá um pouco mais fácil. Não dá para ir para o campo dos negócios. Então a parte de posicionamento mesmo, o porquê, né? Começar no porquê. Você soltou essa frase ontem e ela de fato é o que nos comanda. Por que você existe? Por que você está aberto? Para que você está aqui? Eu acho que começar por aí define bastante da missão, visão, valores e etc. Eu acho que esse é o primeiro é o começo. O outro que eu gosto de usar muito é o 5W2H. Eu acho que ele funciona muito bem para as igrejas, porque ele transita no campo dos três níveis de planejamento, né? Ele vai do estratégico ao operacional com uma facilidade de colunas de Excel. E aí eu acho que para quem é leigo, para quem está começando, ou para pastores principalmente, fica muito visual. Quando a gente vai para muita técnica de mercado, muita técnica de publicidade, os caras... então faz aí, cara. Faz aí que eu não quero participar, me entrega tudo pronto, põe na rua que eu não quero saber o que está acontecendo. Mas se você vai numa coisa mais simples, bem didática, com perguntas, e as 7 perguntas são incríveis, né? O porquê, o quem, o que, quando, onde, como e quanto custa, são muito simples para você criar um plano de ação que vai ser estratégico no final das contas. Você está criando quase que um cronograma, né? Explicando o que você está fazendo, mas com um olhar estratégico. Se você consegue fazer esse cronograma preenchendo os 7 pontos e olhando para o propósito, fazendo com que cada atividade está conectada na ideia de levar o seu posicionamento para frente e tocar a sua audiência, que é o quem, né? O para quem, eu acho que você tem grandes fortalezas. E sem contar, e a Elis falou isso ontem, que a matriz SWOT tem que estar no bolso, né? Aquele negócio de fazer avaliações contínuas sobre quem você é e sobre o ambiente que você está, né, para mapear problemas, dificuldades, fortalezas, fraquezas. Eu acho que é um caminho que eu recomendaria que todo mundo levasse a matriz SWOT no bolso, porque isso
Eu fico brincando que não é uma vez no planejamento anual que você tem que fazer. Você tem que fazer, talvez, todo dia, para ver se aquilo lá mudou. Pelo menos vou deixar na parede e ver, ó, cara, tem alguma ameaça nova aqui que a gente precisa mapear? Ou quais oportunidades? No mundo da pandemia, por exemplo, qualquer matriz SWOT que foi feita em abril, em março, vai a fevereiro, rasgamos e começamos de novo. Tá cheio de oportunidades novas. Ao mesmo tempo, tá cheio de problemas para a gente lidar e ameaças e tal. Então, eu acho que eu começaria por aí, sendo bem objetivo. Assim, eu faria posicionamento, 5W2H e matriz SWOT no bolso. Para mim, acho que é sucesso absoluto. Para depois a gente pensar no sair do estratégico para o tático até chegar no operacional, né, Rodrigo? Porque ali você consegue ver os players, você consegue já ir bem no operacional quase, né? Quando você está no como, que é onde as igrejas geralmente começam o planejamento, né? Ah, como que eu faço isso? Cara, como você faz vai ser raso, vai ser super tático, porque você não definiu a essência, né? As igrejas sempre começam, tem essa mania de, vamos fazer um evento, então como a gente faz? Né? Vamos fazer um evento, deixa eu desenhar o ticket do evento. Cara, não qualquer coisa, né? Não interessa. Se você não definiu para que o evento existe, por que você está fazendo aquele negócio, a arte é o que menos interessa. E a gente busca esse negócio, né? O nosso mercado cristão tem uma mania de ficar copiando lá o Pro Media Church, o Creative Church. Eu quero a beleza, eu quero fazer os encantamentos da comunicação. Cara, comunicação é eu falar claramente e você me entender super bem. Se isso é numa folha branca com escrito à mão ou se é num design, tanto faz. Exatamente. Meu amigo, quero que você faça as suas últimas considerações, fale um pouquinho dos seus materiais, dos seus conteúdos, das suas redes sociais, porque eu sigo, gente, e sempre, todos os dias, eu vejo lá uma publicação, uma postagem que traz algum conteúdo muito bom e salvo. Então, fala um pouquinho para mim, conta um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente, para passarem a te seguir e conhecerem os teus conteúdos de uma forma bem geral. Legal. A ChurchCon, @ChurchConBR é o canal que a gente está prioritariamente. Começou com o tom de voz do Rodrigo falando em primeira pessoa e hoje, graças a Deus, somos 6. Então a gente fala na terceira pessoa. Já não é um conteúdo só mais meu, tem uma equipe por trás trabalhando. E é ali que a gente coloca é o nosso Prime Channel, é onde a gente tem o nosso principal conteúdo. A gente também começou há cerca de uns 2 meses atrás, não, perto da pandemia, 3 meses talvez, um canal no YouTube que tem colocado dicas e a gente está numa série sobre planejamento. Eu estou falando exatamente sobre as perguntas que a gente falou agora, drops de 5 minutos para você aprender rapidamente com alguns insights como fazer esse processo de planejamento. Eu tenho um livro Marketing Cristão, que é esse aqui. Tá disponível. Gente, eu já li. Muito bom. Tá de cabeça para baixo, vira. Isso. Aí. Eu tô cego, gente. Ele está disponível na editora Theon Books, @Theon Books. Também lançamos, já está em pré-lançamento, um novo livro que é uma discussão sobre a igreja digital. Ela existe, não existe? Ela Olha, precisa acontecer, eu comprei o seu e-book, eu comprei super facinho pela Amazon. O e-book está na Amazon, que é o Não Existe Igreja Online, e também pelo nosso site, churchcom.com.br. Também você acha todos os livros, e-books, blog. O pessoal está pedindo para você falar novamente aqui nos comentários. Seu Instagram e o nome do canal. O Instagram é esse que a gente está fazendo a transmissão, é o @ChurchComBR. O YouTube é youtube.com/ChurchCom, só sem o BR. O site é churchcom.com.br. E o meu pessoal é Rodrigo Mota. E lá também eu estou fazendo alguns testes, tem uma série sobre músicas seculares que são melhores do que a gospel. Eu tenho feito algumas brincadeiras que ali eu tenho mais liberdade para ser pessoa física e não necessariamente a minha marca, então eu tenho testado. Rodrigo, eu até tenho que te falar, eu fiquei encantada com a história da sua filhinha. Você contou lá? Testemunha. Rapaz, que lindo, que coisa linda. Fiquei assim. Por conta dela que a gente está aqui, cara. A gente ficou afastado da igreja por muito tempo. Não que a gente tenha se desviado, mas a gente ficou. A gente parou de ver sentido na igreja. E a gravidez dela foi resposta de Deus a fórceps, assim, cara, você precisa acreditar que eu posso mais do que o seu dinheiro, mais do que as tentativas de engravidar que vocês fizeram
por médicos, inseminações, etc. E aí depois veio um segundo teste, que ela ficou na UTI, nasceu fora do útero. Então a gente tem bastante história para contar e muito por conta dessa história, desse memorial do que Deus fez na minha vida, na vida da minha esposa, aqui na vida da nossa casa. Eu dediquei a minha vida para esse projeto que é um BAN, né? Um Business as Mission. A gente vive disso. Minha esposa é VP de mídia da RGA. A gente tem esse combinado como casal, que tem uma parte secular, né, do nosso trabalho, e tem uma parte grande da receita da casa que vem dali. Mas hoje a ChurchCon também sobrevive muito bem, obrigado. A gente já está empregando mais gente, está conseguindo também tocar outras vidas, isso está sendo muito legal. Glória a Deus Meu por amigo, isso, né? glória a Deus. Quero te agradecer imensamente por esse papo, pelo convívio, pela inspiração que você sempre passa pra gente. Quero mandar um super beijo, um super abraço à sua esposa. Quero conhecer sua filhinha. Deve estar assistindo aí, a gente precisa se encontrar. Quero estar aí com vocês. A gente sempre, muito frequentemente, a gente está em São Paulo. Também quero muito que vocês venham aqui no Rio para estarem com a gente. Vamos, que a gente tá com saudade. Já faz 4 anos que a gente voltou. Então, venham. A gente vai receber vocês com muito amor, muito carinho. E eu acho que Deus tem feito umas conexões Viviana respondeu aí, ó, muito bacanas. Ela mandou um joinha, a Viviana tá aí, ó. Abraço, querida, quero muito te conhecer. Fantástica a história de vocês, a própria história de empreendedorismo, né, de missão que vocês têm. Eu acho que tem muita coisa aí pra gente trocar, eu, você, ela, minha família também, o Bruno. Brunão. O Bruno Val, não sei o quê. A gente está vivendo isso, né? Porque, assim, vocês conhecem o próprio mundo do marketing, é uma história também, né? De pioneirismo do Bruno, um sonho do Bruno e tudo mais. Então, assim, a gente passou muito tempo, né? Focando a nossa vida, né? A nossa visão, a nossa missão, ainda estamos, mas, assim, cada dia menos, né? No mercado secular. Porque é exatamente como você falou agora, né? Mas, assim, Deus tem dado pra gente algumas oportunidades e alguns espaços e algumas aberturas para a gente poder exercer o sentido da nossa existência, né? E a gente vai assim, né? Usando tudo que a gente tem, os espaços, as oportunidades que Deus vai abrindo, vai promovendo, as oportunidades que aparecem, para a gente conseguir fazer, né, essa sinergia, porque, enfim, se a gente não vive... E o mais legal, o grande aprendizado é que a gente está em missão onde a gente estiver, né? E esse é o divertido. A gente é a própria missão, né? É isso Nós aí. somos a própria missão. Não tem secular e não tem missão. A gente está o tempo inteiro fazendo missão. É isso aí. Amigo, muito obrigado. Eu sei que a gente vai ter vários encontros. Vamos depois ver para a gente fazer uma live de casal. Acho que é bem legal. O Bruno também é do segmento, sua esposa também é. A gente podia fazer uma live legal, diferente, até bem descontraída em casal. Acho que seria bacana. Vai ter que convencer a Viviana, porque ela não gosta de câmera. Vai ter que convencer ela tá assistindo aí agora. Vamos sim. Vamos. Mas talvez se fizer contigo, ela descontrai um pouquinho, né? Bora. Vamos nessa. Valeu, meu amigo. Uma ótima tarde para vocês. Amanhã a gente tem o Newton Castro, que é o criativo da minha equipe, né, daqui, que é um cara fantástico, que vai trazer muita coisa legal pra gente, vai trazer muita informação, muita coisa prática para as igrejas trabalharem de forma bem bacana com a juventude. Então, amanhã a gente tem um encontro aqui ao 12:30 e tem sido fantástico estar com vocês aqui, um prazer. Agradeço muito a todos vocês que têm acompanhado aqui essa série de lives bem bacanas. Amigo, abração e a gente se vê. Valeu pelo convite, brigadão, valeu pela oportunidade. Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.